Meu nome é Gilvan Praxedes de Almeida, sou aluno da disciplina Desenvolvimento de Plataformas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, do Programa de Pós-Graduações em Sistemas de Computação, do IME, Instituto Militar de Engenharia. E essa disciplina é ministrada pelo professor Marcos dos Santos. Hoje, eu estarei apresentando para vocês o estudo científico feito sobre a interoperabilidade na região amazônica, a aplicação do método SAPEVO-M para selecionar equipamentos logísticos a ser utilizado pelas Forças Armadas. Esse artigo foi publicado recentemente, em abril de 2020. Você pode encontrá-lo na plataforma ResearchGate, e inclusive os demais trabalhos dos autores, Alexandre Rocha Violante, da Escola de Guerra Naval, Paulo Afonso Lopes, Marcos dos Santos e Yuri Carvalho, do Instituto Militar de Engenharia. Lembrando que esta apresentação é um resumo do artigo. Ele aborda um problema de logística e auxílio na escolha de equipamentos com apoio do método SAPEVO-M para a região amazônica. Observado que as Forças Armadas têm oportunidade de melhorias em seus processos de carregamento e descarregamento na Amazônia, dada a sua extensão e complexidade geográfica, utilizando o método SAPEVO-M, concluiu-se que, com os equipamentos selecionados, aplicado no Exército pode ser estendido para outras forças. Com isso, vamos abordar os seguintes tópicos. A introdução, onde descreverei um pouco do cenário, tanto atual, econômico, como geográfico. Contextualização do problema, onde tomaremos ciência pela redução e manutenção da qualidade. Descrição do problema, onde veremos os problemas enfrentados hoje na região amazônica. A apresentação do método SAPEVO-M e o seu propósito. Os resultados alcançados. Aqui veremos a sugestão oferecida pelo método. E, por fim, as considerações finais obtidas. Um estudo realizado em 2009 pelo Movimento Brasil Competitivo, em parceria com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, apontou que o impacto real do custo na economia em relação à infraestrutura de transporte é de 1,5 trilhão, ou seja, 22% do Produto Interno Bruto Nacional. Em pesquisas mais recentes do Fórum Econômico Mundial, o Brasil aparece na 85ª posição dentre as 141 nações que tiveram sua infraestrutura de transporte avaliada e em última posição na América Latina, demonstrando a magnitude do problema que é no país. A nossa Amazônia possui uma série de fatores fisiográficos característicos da região. Os transportes regional e interregional com grande distância a serem percorridas, já que ela corresponde a cerca de 61% do território nacional, a infraestrutura da região encontra-se defasada por causa da estrutura das redes rodoviárias, hidroviárias, aeroportuárias e ferroviárias, caracterizando um grande desafio para as atividades logísticas que têm se desenvolvido durante o século, porém de forma lenta, devido também a problemas meteorológicos, trafegabilidade, rodovias, hidrovias e os aeroportos que não se conectam. McGuinness, em 1990, constatou que 6 variáveis são fundamentais para a escolha dos serviços de transporte. 1. A tarifa dos fretes. 2. A confiabilidade da prestadora de serviços.
3. O tempo em trânsito. 4. Perdas, danos, processamento das reclamações e rastreabilidade do pedido. 5. Considerações do mercado do embarcador. Considerações de mercado do embarcador. 6. Considerações relativas aos transportadores. Em 2007, conceitou a economia como a ciência que estuda o comportamento humano resultante da relação entre a demanda ilimitada e os seus recursos escassos. Ou seja, na economia, recursos são limitados, e a busca pela redução de custos, às vezes, é confundida com a redução do poder de combate, pois é associada equivocadamente à procura indiscriminada pelo corte de despesas. Dessa maneira, para dirimir esse paradoxo, ressalta-se o alicerce fundamental para discutir a integração entre as forças singulares. A busca excessiva pela redução de gastos restringe a capacidade operacional ao reduzir suas atividades principais, mas a redução dos custos refere-se a um outro conceito e são fundamentais para proporcionar duração às operações. O que se pretende através da interoperabilidade logística não é reduzir despesas de forma indiscriminada, mas diminuir dispêndios em operações, tornando o custo logístico agregado menor e incrementando a capacidade de combate e de dissuasão. Sendo assim, buscamos aprimorar a logística implementada na região aplicando-se o método SAPEVM para a seleção de um equipamento logístico que atenda às peculiaridades da região. Na Amazônica, em geral, há uma carência de infraestrutura logística instalada, principalmente nas cidades localizadas no interior dos estados. O sistema fluvial da região hidrográfica da Amazônia pode ser classificado, segundo Bertani, em 2015, como um sistema de rios de predomínio meandrante com a presença de planícies de inundação que podem conter um complexo de vários subambientes deposicionais. Esses rios, influenciados pelos regimes de chuvas, restringem a navegação, tornando ainda mais imperioso a necessidade da manutenção das vias fluviais para que o seu potencial seja usufruído por completo. 5 principais hidrovias abaixo são as que apresentam maior quantidade e volume de cargas transportadas. Santos, em 2016, apresentou diversas sugestões para contribuir com a logística militar na Amazônia Oriental. Dentre elas, ressaltou a importância de empregar novas ferramentas de separação de carga, paletização e unitização, containerização, transporte intermodal. Esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento sustentável da logística, em caso de mobilização de grandes vultos na região do foz do rio Amazonas. Gunster e Haltz, em 2018, apresentaram uma pesquisa sobre a roteirização colaborativa de veículos, analisando e comparando planejamentos centralizados e descentralizados, com e sem leilão de frete. Como resultado, os autores indicam que a colaboração entre os transportadores minimiza o custo de transporte. Nesse sentido, o Exército Brasileiro poderia planejar a execução de seus transportes através dos meios que estarão disponíveis, aéreo e fluvial rodoviário, para sua execução de maneira colaborativa com outras forças, objetivando reduzir custos. Carvalho e Silva Júnior, em 2009, apontam que a falta de carga de retorno é um dos problemas logísticos do Exército Brasileiro na Amazônia Oriental, o que torna o transporte de carga pelo modal fluviário mais caro do que deveria. No entanto, observa-se que este é um problema conjuntural das Forças Armadas e que poderia ser mitigado com a interoperabilidade para transporte. Vamos aos objetivos para a seleção dos maquinários. Buscou-se, para fundamentar a pesquisa, estabelecer parâmetros para os equipamentos através das especificações técnicas e preço, de forma que contemplam
os requisitos técnicos para as características do ambiente amazônico. A partir dos itens obrigatórios levantados, foi realizada uma nova pesquisa de campo, no período de 5 de dezembro de 2019 a 15 de janeiro de 2020, para a obtenção dos equipamentos que serão empregados aos tomadores de decisão e que mais se enquadram dentro da necessidade logística das regiões. Os preços são relativos aos equipamentos fabricados em 2019 e levantados foram eles: o caminhão com guindaste e seu recurso total necessário para operar esse equipamento é de 511 mil por organização militar. O pallet através de trator com garfo para pallet, seu recurso total necessário para operar é de 375 mil por organização militar apoiada. O reboque do tipo baú, sendo transportado por balsa. O recurso total necessário para operar esse equipamento é de 1.042.000 por organização militar apoiada. A fim de mensurar a logística das operações de transportes intermodais, servem para que ocorra a interoperabilidade nas Forças Armadas, foram identificados equipamentos logísticos para transbordo de cargas que atendam às especificações da Amazônia e definidos parâmetros. Por exemplo, melhores produtos no mercado brasileiro, preços e especificações técnicas, com base nos quais deveriam ser selecionados equipamentos mais adequados pelo método Sapeur-Whame. O Whame, proposto por Gomes e Santos em 2018, é uma nova versão do método original Sapeur, desenvolvido em 97, que possibilita a utilização de múltiplos decisores. Ademais, introduziu um processo de normalização das matrizes de avaliação, incrementando a sua consistência. O método Sapeur-Whame apresenta também um aspecto sociológico interessante, uma vez que o processo de assessoramento é realizado de forma a inibir fatores externos que influenciam significativamente nas opiniões de cada membro. Isso porque a avaliação é realizada de forma secreta e individual, com os vetores sendo todos agregados em um vetor final, não indicando a preferência dos militares. Evita-se dessa forma a suscetibilidade quando se precisa tomar uma decisão colegiada por membros de distintos graus hierárquicos das forças. Isso torna o processo mais claro e eficiente, uma vez que o decisor contará com os dados de maior qualidade. O método tem sido aplicado em diversas áreas. Em 2009, foi desenvolvido um site para a implementação dos dados no método Sapeur-Whame, tornando o mais fácil de ser utilizado. O método consiste basicamente em dois processos. Primeiramente, a transformação ordinal da preferência entre critérios, expressada por um vetor representado os pesos dos critérios. O segundo processo é a transformação ordinal da preferência entre alternativas dentro de um determinado conjunto de critérios. Ao serem agregados as preferências para todos os critérios, nesse segundo processo é gerado uma matriz de avaliação. O vetor resultante da multiplicação entre o vetor peso e a matriz de avaliação indicará qual deverá ser a ordenação entre as alternativas. As preferências são medidas a partir de uma escala semântica proposta por Gomes, Murray e Gomes em 97, conforme a figura. Essas informações de preferências são denotadas por uma série de comparações pareadas entre as alternativas. A relação entre as alternativas é expressa em uma escala de 7 pontos, conforme o modelo da tabela, na qual são mensuradas relativamente a importância entre as alternativas.
A partir da avaliação entre as alternativas, é obtida uma matriz com a representação numérica correspondente. Critérios de avaliação para a seleção do equipamento adequado foram levantados para as peculiaridades logísticas na região amazônica. Foram entrevistados um oficial superior do IME e 3 oficiais intermediários oriundos do quadro técnico e logístico e que já estiveram na região amazônica. Os critérios selecionados foram a segurança na utilização do maquinário, a manutenção do equipamento, o tempo de transbordo, a possibilidade de utilização diversa e o custo de aquisição. Definição e exposição dos critérios a serem avaliados, os militares fazem seus julgamentos sobre os critérios em ordem de preferência e importância, comparando os critérios e alternativas entre si. Desta forma, foi utilizado o SAPEU Web para a inserção dos dados e os mesmos podem ser visualizados nas próximas tabelas. Nessa primeira tabela, seguem os decisores cadastrados. Na seguinte tabela, foram inseridas informações dos nomes das alternativas. E aqui temos as informações dos critérios levantados inseridos. Ao executar a análise multicritério, o sistema retorna os valores relativos aos critérios analisados de acordo com os pesos associados pelos decisores. Pode-se observar que o critério segurança foi o mais bem avaliado, com o maior peso, ou seja, dentre os fatores selecionados, este foi o mais relevante para os decisores, seguido de manutenção, tempo de transbordo, utilização diversa e custo. De resultados apresentaram na figura abaixo que, diante dos critérios selecionados, a melhor alternativa foi a de aquisição de tratores com garfos. O segundo lugar, o caminhão com guindaste, devido ao custo. E em terceiro, o caminhão semi-reboque tipo baú. A integração da logística militar é uma alternativa não só para ampliar o poder de combate das Forças Armadas e a sua capacidade decisória, mas também para gerir com mais eficiência os recursos destinados para a defesa nacional. Desta forma, esta pesquisa científica buscou analisar a interoperabilidade militar em países desenvolvidos para sustentar a evolução doutrinária brasileira, evidenciando que não é possível ter interoperabilidade logística sem que as forças singulares consigam se integrar de forma célere e eficaz. Além disso, em um país que se almeja maior projeção internacional, é assaz importante que haja uma interoperabilidade efetiva em suas forças armadas, com a patronização de processos, meios e sistemas. O estudo de caso do Exército Brasileiro na Amazônica demonstrou que há precariedade de meios e processos para transbordo de cargas entre modais, revelando a oportunidade de melhoria que trará resultados práticos para a otimização de recursos humanos, financeiros e da interoperabilidade. Sendo assim, através da aplicação do método de apoio à decisão SAPEU-WM, chega-se à conclusão que o melhor equipamento para ser adquirido pelo Exército Brasileiro na região amazônica é o trator com adaptador de garfo para pallet. Deduz-se que, ao adotar esse maquinário, o Exército Brasileiro 1. Diminuirá a quantidade de lesões decorrentes da manipulação incorreta de cargas durante o embarque e desembarque. Essa movimentação de cargas é realizada com grande parte por efetivo temporário do Exército Brasileiro, que, após comprovar a causa e consequência através do processo administrativo, obriga a força a fornecer um tratamento de saúde adequado, aumentando o encargo do sistema de saúde. 2. Agilizará o processo de transbordo, aumentando a capacidade logística operacional da força.
pois o meio de transporte utilizado estará disponível em um tempo menor para ser empregado e em uma nova missão. Diminui-se assim o gargalo da necessidade de viaturas. 3. Diminuirá custos diretos e indiretos decorrentes deste processo, permitindo que os suprimentos sejam entregues nos pelotões especiais da fronteira, por exemplo, unificados e paletizados. Ademais, é essencial que o modelo observado no Exército se estenda para outras forças e que este projeto logístico tenha uma concepção estratégica, ou seja, surge-se que sua gestão fique a cargo do Ministério de Defesa, de forma que cada força singular possua seus meios para realizar os procedimentos necessários para a integração intermodal. E aqui encerra essa apresentação. Obrigado pela atenção de todos. Segue o link para os meus meios de contato.